Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Para nos mantermos, já falámos nisto, na área da Ucrânia, para pedir ao embaixador uma opinião sobre o facto de, repentinamente, os céus por cima de Kiev estarem entupidos de diplomatas europeus a quererem muito falarem com o regime e com o presidente. Parece-lhe uma atitude, por um lado, sensata e, por outro lado, bondosa, nomeadamente da Alemanha e da França, relativamente à questão da Ucrânia. Isto recordando que o Reino Unido e o ainda primeiro-ministro Boris Johnson também se dirigiu para lá para ver se conseguia resolver diplomaticamente a questão. Como é que vê esta azáfama, mais uma, de diplomatas da União Europeia na direção de Kiev? António, eu tenho a percepção que, a partir do momento em que os Estados Unidos assumiram, por motu próprio, embora eventualmente com um diálogo telefónico, a liderança da relação com a Rússia por virtude da questão da Ucrânia, houve por parte de Bruxelas enfim, dos países à volta de Bruxelas, aqueles que são membros da União Europeia, o sentimento de uma certa perplexidade relativamente à ausência da Europa neste contexto. Eu não queria fazer uma graça que foi um traumatismo ucraniano, mas de certa maneira foi a noção de que a União Europeia, depois do que, e já aqui comentámos largamente, foi a humilhação da ida do alto representante europeu a Moscovo, que redundou numa espécie de humilhação da Europa, e lembramos que a frase dita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo é de uma extraordinária violência, dizer nós não confiamos na Europa, e isso foi manifestamente tido como uma espécie de ofensa à Europa. A Europa lembrou-se de duas coisas. Em primeiro lugar, lembrou-se que tem um acordo que, em 2014, que é a Alemanha, a França, a Rússia e a Ucrânia quem faz o acordo de cessar-fogo para a guerra civil, no fundo, que houve na Ucrânia. Esse acordo de cessar-fogo, que é o chamado processo da Normandia, isto porquê? Porque depende de uma reunião que houve inicialmente na Normandia, mas que depois se traduziu no chamado acordo de Minsk, na Bielorrússia. Minsk é fantástico, já aqui dissemos, porque sendo o país que é, tem dois acordos que têm o seu nome, é o da Bielorrússia e é também o do Nagorno-Karabakh, também são o acordo de Minsk. Ucrânia e Nagorno-Karabakh. Exatamente. E, portanto, neste momento a União Europeia terá pressentido que tinha que avançar e dentro da União Europeia há países que terão pressentido que tinham que avançar. Por duas razões diferentes. Primeiro, a França, pela simples razão de que a França é o maior poder europeu, é o único país do mesmo Conselho de Segurança, é o único país com forças militares um pouco por todo o lado, e é o único país, digamos, verdadeiramente, é o verdadeiro poder militar, político-militar europeu. Por outro lado, há eleições em França. Há eleições em França em abril, maio, e Emmanuel Macron, de certo modo, confronta-se com aquilo que era a imagem de um seu antecessor, não é o seu imediato antecessor, mas Nicolas Sarkozy, que em 2008, perante uma situação de complexidade entre a Rússia e o seu antigo estrangeiro próximo, que era o caso da Geórgia, interveio em 2008 e, no fundo, acabou por fazer um acordo final que resolveu, salvo seja, o problema da Geórgia. De certa maneira resolveu em favor dos russos. Os russos sentiram-se tentados a consagrar a sua entrada na Abkhazia e na Ossétia do Sul, e Saakashvili saiu do poder em Tbilisi, na Geórgia, e a Geórgia entrou num novo curso político. Depois disso as coisas evoluíram de outra maneira. E Macron sentir-se tentado a fazer a mesma coisa para mostrar, não quer dizer que se ganhem eleições internas com política externa, mas de certa maneira mostrar um certo poder de Estado no internacional é bom. E Macron fez isso. Esqueceu-se, ou esquecemos-nos todos de uma coisa, é que Sarkozy fez isso em 2008, quando o Tratado de Lisboa ainda não estava em vigor, já tinha sido assinado em 2007, mas só entraria em vigor mais tarde, e fê-lo em 2010, portanto, ultrapassou aquilo que são as competências da União Europeia. Macron ultrapassou as competências da União Europeia.
Há hoje um presidente do Conselho Europeu chamado Charles Michel. Não sei se o António tem ouvido falar dele nas últimas semanas, eu não. Há um alto representante para a política externa e de segurança, que também não desapareceu da circulação. Mas, por outro lado, há aqui um outro elemento europeu, que é a desaparição do novo primeiro-ministro alemão. E o novo primeiro-ministro alemão estava a ser acusado, basta consultar os sites internacionais, dos think tanks internacionais, de não ter aparecido. A nova ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, visitou, fez as visitas que tinha a fazer imediatamente. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, esteve muito silencioso, demasiado silencioso. Agora foi a Washington, vai a Kiev, fará o que tem que fazer, mas a Europa terá acordado tarde para esta necessidade. E, portanto, esta movimentação, de facto, de última hora, tem uma vantagem, é que mantém abertas várias portas. E, portanto, já não estamos apenas dependentes daquilo que é a troca de cartas entre Vladimir Putin e Joe Biden, estamos também agora dependentes do resultado, em primeiro lugar, da reunião que houve em Paris, do chamado Grupo da Normandia, ou de Minsk, e que depois vai ter uma outra reunião em Berlim, e agora também destas movimentações. E nestas movimentações, e só para terminar, Macron disse uma coisa muito importante, na minha opinião, e sublinho isso. Macron disse que o problema da Rússia não é a Ucrânia. O problema da Rússia é o equilíbrio global que se criou no centro e leste da Europa entre o mundo ocidental e a Rússia. Macron disse isto, eu acho que ele tem razão, e ele acha que tem alguma solução para apresentar. Não sei se tem nem se não tem. Acontece o que acontecer, é assim. Se não tiver, ninguém estranhará que ele falhe. Se tiver, ele será o herói da fita. Exatamente. Mas, por outro lado, também vale a pena tentarmos perceber até que ponto é que não seria vantajoso para o regime de Kiev e para o seu presidente exatamente apostar mais na diplomacia da União Europeia, com quem, não só pelo facto de a Ucrânia fazer fronteira com a União Europeia, mas também porque Kiev há de sentir-se um pouco ensanduichada num problema que verdadeiramente, como dizia ainda agora, não é o principal problema, não é? O principal problema não é a Ucrânia, mas sim as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Não valeria mais a pena Kiev terem atenção às movimentações de França, Alemanha e de quem mais da União Europeia lhe apeteça ir visitá-lo? António, eu, em contraponto com aquilo que acabei de dizer, vou dizer que Kiev, se calhar, tem razão em não olhar para a União Europeia como o centro do poder. Isto por uma razão simples. Faz Kiev como fazem os países bálticos, como faz a Polónia. Eu vou dizer uma expressão à portuguesa solta. É que se isto der para o torto, quem conta são os Estados Unidos, não é a União Europeia. E, portanto, Kiev encosta-se àquele que é o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder é uma potência europeia chamada Estados Unidos da América. Claro. E, portanto, é uma questão que não tem solução. Pode ser que os Estados Unidos utilizem a Europa e se deixem utilizar a Europa nesta matéria. A Europa não tem a última palavra sobre as questões europeias que digam respeito à Ucrânia. Claro. Muito bem, vamos continuar a acompanhar esta questão e as viagens de ida e volta dos diplomatas da União Europeia para Kiev e vamos fazer um segundo intervalo. Voltamos já de seguida. Obrigado.